Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Desmistificando Patente. Aqui eu mostro o que você precisa saber para conhecer mais sobre a prática nessa área. Eu sou Letícia Catercovese e tenho mais de 12 anos de prática na área de marcas e patentes e hoje eu vou conversar com vocês como funciona o processo administrativo de um pedido de patente desde a hora que ele é depositado no INPI até a decisão final, uma concessão ou um indeferimento. Mas antes eu peço que se você curtiu esse tema, se você quer saber mais sobre patentes, quer desmistificar essa prática, clica aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixe suas dicas, seus comentários, suas sugestões, que isso é muito importante para a gente. Então vamos lá, vamos conhecer como é que funciona o processo administrativo de um pedido de patente? Eu sempre falo que o pedido de patente, na realidade, ele começa muito antes até da redação desse pedido de patente. Você precisa fazer uma busca de anterioridade para entender se o que você vai depositar no INPI é de fato inovador. Antes até de você fazer essa redação, você precisa entender tudo que já foi publicado com relação àquela tecnologia e mostrar na sua redação o diferencial do seu pedido de patente, o qual foi o efeito inesperado, o que teve de vantagem, qual foi uma solução técnica, pode ser uma economia com relação a algum reagente, dependendo do processo, pode ser uma questão com relação a algum efeito surpreendente, se você tiver alguma composição específica, enfim, você precisa mostrar que de fato é uma inovação, que possui novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e precisa redigir de acordo com as diretrizes do NPI para que esse pedido possa de fato ser concedido. E aí, quando você faz esse depósito no INPI, não é automático. O INPI não vai conceder aquela patente assim que você depositou. Muita gente confunde, esse é um erro super comum. Eu tenho uma patente e, na realidade, a pessoa tem um pedido de patente no NPI. Esse pedido de patente, até que ele seja concedido, existe uma série de passos que ele precisa percorrer. Cada caso é um caso, tem históricos em que o pedido vai a partir da concessão, do depósito até a concessão, em pouquíssimo tempo. Então, a gente tem casos em que demora 2 ou 3 anos, pedidos prioritários, por exemplo. A gente tem casos em que demoram muito tempo, às vezes mais de 10 anos para concessão. Então, cada caso vai ter um prazo específico, o INPI tem ficado cada vez mais ágil. Atualmente a gente tem algumas exigências, eu vou mostrar para vocês como que funcionam essas exigências. Então, são exigências que o depositante tem um prazo para responder mais rapidamente, já tem lá uma série de documentos que o INPI elenca para que ele possa, de fato, explicar a inovação e ter o pedido dele deferido mais rapidamente. Então, a gente tem esses casos agora no plano de combate ao backlog, essas exigências 6.21 e 22 a gente vai conversar mais para frente, mas o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, o pedido ele começa a ser, começa a ter a vida dele, né? Começa a nascer para o INPI antes até do depósito. Você precisa pensar no planejamento, né? No que você vai de fato depositar. Você fez uma boa busca, você viu os documentos que são anterioridades, coisas que são parecidas com a sua inovação, mesmo assim você está convencido de fato, você tem uma inovação, tem um efeito surpreendente, alguma coisa inesperada, resolve um problema técnico, você vai, faz uma boa redação desse pedido de patente, a redação é simples, o INPI tem vários manuais que você pode acessar, eu vou mostrar o caminho também para que vocês consigam achar facilmente, vocês vão fazer essa redação tem que ser bem embasada, vai ter lá um resumo da sua inovação, vai ter um título que precisa ser claro, preciso, você vai precisar também colocar todo um relatório descritivo, descrever bem a sua inovação, se possível com figuras, desenhos, enfim, o que tiver pertinente com a sua inovação. E aí, o mais importante do pedido de patente é a reivindicação. O quadro reivindicatório você precisa embasar muito bem o que você de fato quer proteger. E proteger de forma robusta, né? Proteger de uma maneira que de fato circunde a sua invenção. A gente tem alguns casos na indústria que muitas vezes o produto vai sofrendo algumas modificações ao longo do desenvolvimento e aquele pedido de patente que foi depositado de uma maneira, pode ser que a reivindicação que está lá não é exatamente o produto que vai ao mercado. Então, é um cuidado que é necessário quando você fizer um depósito de um pedido de patente, pensar inclusive nas possíveis modificações que esse produto pode ter ao longo do desenvolvimento. Então, o ideal é que você faça uma reivindicação que consiga abranger tudo e, claro, você tem que embasar muito bem embasado no seu relatório descritivo, descrever direitinho tudo aquilo que você pretende proteger. E aí, a partir do momento que você faz essa redação robusta e protocola esse pedido no INPI, é um protocolo simples também, eu vou mostrar para vocês como é que funciona e quais os manuais que o INPI tem para isso. Você entra no site do INPI, você faz o seu cadastro, você tem seu login e senha e protocola esse pedido da maneira que o INPI pede lá, vai ter tudo explicadinho, tem inclusive alguns modelos, o INPI disponibiliza inclusive modelos para que você consiga mais facilmente fazer essa redação e protocolar isso no INPI. A partir do momento que você protocolou, o seu pedido vai ficar em sigilo.
Durante esse período de sigilo, você pode, inclusive, adequar algumas questões formais desse pedido. Então, se tiver alguma coisa que não foi muito bem redigida, você pode, de fato, melhorar, ajustar, e o INPI pode emitir uma exigência formal. Depois de 18 meses, se você não pedir a publicação antecipada, esse pedido vai ser publicado. A partir dessa publicação, qualquer terceiro interessado pode entrar com subsídios técnicos ao exame. Então, você precisa ficar bem atento ao site do NPI, porque pode ser que você tenha que se defender e explicar que o seu pedido de fato é inovador, mesmo com alguma contestação de algum terceiro interessado. E se não tiver nenhum terceiro interessado que conteste o seu pedido, esse pedido vai ser analisado pelo examinador do NPI, que vai também fazer exigências para que você consiga explicar de acordo com os documentos que ele encontrou do estado da técnica, que a gente fala, né? O examinador do NPI vai fazer uma busca, e os documentos que ele achar parecidos com a sua inovação, ele vai querer entender o que de fato o seu pedido, a sua inovação é diferente daquilo que tem lá naqueles documentos que já foram publicados antes de você fazer o seu depósito. E aí você vai ter um prazo para explicar, para justificar, fazer a sua resposta, a sua manifestação, e pode ou não convencer o examinador do NPI. Se você convencer o examinador entender que tudo aquele que você está argumentando, tudo que está no seu pedido de fato faz sentido, a inovação merece o privilégio, né, a exclusividade temporária, ele vai conceder esse pedido, vai ter o deferimento do seu pedido, você precisa pagar uma taxa e depois vai ter a concessão, você vai ter a sua carta patente, que ela vai ter a vigência de 20 anos a partir do depósito, ou pelo menos 10 anos a partir da concessão, enquanto a gente ainda tiver o parágrafo único do artigo 40 na nossa legislação. E aí, a partir daí, tem 180 dias para qualquer terceiro interessado que quiser contestar esse pedido, entrar com pedido de nulidade administrativa. Então, você ainda assim, mesmo pagando sua carta patente, você precisa ficar atento às publicações do NPI, para caso tenha um pedido de nulidade administrativa contra o seu pedido, você conseguir responder e manter o seu privilégio, a sua concessão. E mesmo assim, passou 180 dias, ninguém contestou administrativamente, qualquer pessoa pode contestar judicialmente. Então, assim, é uma maneira de você ter uma exclusividade, é um monopólio temporário, te permite fazer uma série de diferenciais, né, tanto com relação a preço, quanto com relação ao status de um produto que tem patente, mas tem também o cuidado todo que você precisa ter para que você consiga, de fato, manter esse monopólio e fazer com que ele tenha o valor que você quer que tenha para você, estrategicamente falando. Então, se você quiser, você pode licenciar. Se você quiser, você pode, inclusive, licenciar voluntariamente. A gente vê, tem muito mito, inclusive, na academia. As pessoas pensam que por ser uma pesquisa feita com recurso público, não é necessário que tenha patente, não pode ter patente, enfim. Isso é um mito, né? A gente sabe que muitas empresas acabam licenciando patentes de universidades e pagando royalty, inclusive, para o laboratório do inventor, justamente porque tem a patente. E se o inventor quiser abrir mão desses valores, desses royalties, também ele pode. Mas o ideal é que ele deposite o pedido dele, daí ele decide se ele quer ou não fazer voluntário, se ele quer fazer um licenciamento que seja a um custo justo, que ele considere que seja adequado, enfim. Então, a gente sempre recomenda, né, que você faça o depósito, se você tem de fato uma inovação, e aí depois você decide. Se você quiser abrir isso para a sociedade, deixar de livre, de domínio público, que a gente fala, né? Se qualquer um quiser fazer sua inovação, ótimo. Mas se você quiser utilizar essa verba que você pode ter com licenciamento de uma empresa para justamente equipar melhor seu laboratório e fazer com que você consiga fazer mais pesquisa, por que não, né? A gente tem vários casos interessantes na indústria brasileira em que, de fato, o laboratório acabou tendo um equipamento muito melhor justamente por conta desses licenciamentos de patentes concedidas que geraram royalties para a universidade e para o laboratório do inventor que tem aquela patente concedida. Então, é de fato uma maneira muito bacana para que você consiga continuar o ciclo virtuoso da inovação que a gente fala, né? Você vai ter mais verba para você poder investir mais, para você poder ter mais patentes, para você poder investir novamente, enfim. E claro, a patente que tenha de fato mérito, que tenha novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, então tem que ser uma patente que vale a pena você depositar. Enfim, isso é uma outra história, vamos voltar ao processo administrativo que eu comentei com vocês que eu queria falar por aqui. E aí, você depositou, você tem um período lá de sigilo, ele foi publicado, depois disso você pode ter algumas exigências que você precisa responder e ao longo de todo esse processo, você precisa se atentar a pagar as anuidades. É muito importante, inclusive, antes de pagar a anuidade, que você se lembre de fazer o requerimento de exame. Depois de 36 meses que aquele seu pedido foi depositado, você precisa requerer o exame dele, senão ele vai ser arquivado.
E aí você tem que pagar uma taxa para desarquivar. E você tem que lembrar que você precisa pagar a anuidade, todo ano você precisa pagar um valor a partir do segundo ano da vida daquela patente. As 2 primeiras anuidades não são cobradas, a partir dali, a terceira anuidade até o resto da vida da patente você precisa pagar. E esse valor, ele vai aumentando ao longo do tempo de vida dessa patente. Então, é uma coisa que vocês precisam se atentar, porque não adianta só depositar, eu depositei e estou tranquilo e já tenho a patente. Não, eu depositei, eu preciso acompanhar, eu preciso responder exigência, eu preciso pagar anuidade, eu preciso requerer o exame, enfim, é um custo-benefício que de fato vale a pena, mas existe o ônus desse acompanhamento que você precisa fazer, e se você não fizer, pode ser que você perca todo esse trabalho que você teve anterior. Então, é necessário que você acompanhe todos os prazos. E para fazer isso é muito simples. Eu tenho um sisteminha na empresa que eu faço um cadastro dessa patente, mas é um sisteminha que eu pago. Para quando você não tiver necessidade de acompanhar muitos pedidos, eu acompanho mais de 500 pedidos, então eu preciso ter esse software que me ajuda. Agora, se você tiver poucos pedidos, você pode planilhar isso e toda terça-feira, quando é a atualização da RPI, da Revista da Propriedade Industrial, você pode olhar se teve alguma atualização. Mas tem um sisteminha do próprio NPI, que antigamente chamava Push, mas hoje ele tem outro nome. Você clica no pedido, no seu próprio pedido, e ele vai disparar um e-mail para o seu e-mail que está cadastrado na base de dados do NPI. Então, é muito tranquilo. Você faz o seu login senha no NPI, entra lá no seu próprio pedido, vai ter meus pedidos, você põe o número do seu pedido, clica no quadradinho e ele vai já deixar cadastrado qualquer movimentação que tenha, você vai receber um e-mail referente àquela manifestação, àquela publicação. Então, é muito simples, mas o que eu acho que é importante é que você tenha um duplo controle. Sempre acho que é necessário porque às vezes os sites podem ficar fora do ar, pode ter algum bug. Então, tenha lá sua planilha, esporadicamente você dê essa olhada no NPI. Eu acredito que se você tiver muitos pedidos, é interessante que você vá toda terça-feira, faça essa atualização. Se você tiver poucos pedidos, pode ser que você consiga fazer mais tranquilamente só com esse sisteminha do NPI, mas eu sempre prefiro ter um duplo controle, né? Então, eu tenho esse sisteminha do NPI que eu uso para algumas patentes e algumas marcas, eu utilizo o meu próprio sistema que eu pago, né, que tem mais de 500 cadastros, e eu também fico às vezes de olho, principalmente com relação a coisas que são publicadas e até que ela seja de fato publicada, até que tenha o requerimento de exame, eu fico sempre de olho, mesmo em planilha, em tabela, para que eu consiga fazer todos esses controles tranquilamente, sem nenhum susto, né? Porque perder prazo pode ser fatal para sua patente. Então, você precisa de fato ficar atento aos prazos, todos os prazos eles estão bem explicadinhos no site do NPI. Vamos dar uma olhada? Eu vou mostrar para vocês no INPI onde vocês acham todos os materiais de apoio. Tem muita coisa legal no site do NPI que vocês podem consultar. Se vocês tiverem dúvida, o próprio NPI tem um sisteminha que chama Fale Conosco. Agora, recentemente, ele tem um chat, que é o Felimp. Achei um barato o nome do chat, o Felimp, que você também pode trocar uma ideia, entender o que você precisa de informação. Eu ainda não utilizei, então não sei exatamente quais as informações, mas eu uso muito o Fale Conosco. O Fale Conosco é rápido, é tranquilo, e as respostas do Fale Conosco geralmente são direcionadas exatamente para a área em que você tem a dúvida. Então, são respostas técnicas que ajudam muito. Então, tem o Fale Conosco, tem o Felimp, né, o chatbot do NPI, e tem as possibilidades, assim, de você conseguir acessar todos os manuais, os materiais de apoio e aprender muito. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês encontram essa informação no NPI e vou mostrar alguns exemplos para que vocês entendam esse trâmite todo que eu comentei, para ficar mais claro, né? Desde o momento que você deposita, a publicação, enfim, eu vou mostrar alguns exemplos para que vocês consigam entender melhor. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá? Vamos dar uma olhada no site do NPI. O site do NPI é muito tranquilo, né? npi.gov.br. Você vai entrar na aba de patentes. Como eu comentei com vocês, a gente tem esse chatbot do Felimp, né? Para você entrar e fazer perguntas rápidas. E aí, aqui, ó, alguma dúvida, chatbot, ele está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. E aí você também tem o Fale Conosco do NPI quando você tiver dúvida. Aí, na aba de patentes, tem muita coisa legal, muito material de apoio para quem quiser começar. Então, a gente tem aqui, ó, materiais de apoio, de consulta, etc. Tem manual para depositante de patentes, acompanhamento do pedido de patente, manual para peticionar eletronicamente, então, desde o cadastro do login sem até o peticionamento eletrônico. O Minha Primeira Patente é um programa muito legal que o NPI tem para quando você quiser fazer sua primeira redação de patente, ele tem inclusive os templates, os modelos para você utilizar. Enfim, tem opinião preliminar, se você quiser saber do INPI antes dele começar a análise, quais as chances de concessão. Tem as perguntas que são mais frequentes, as dúvidas mais frequentes, e uma série de
outros arquivos aqui bem interessantes com relação a direcionamentos que a NPI tem, por exemplo, para pequenas e médias empresas, para guia de empresário, para quando você quiser saber as oportunidades de comércio exterior com relação à propriedade intelectual, ó, guia para exportador, guia para docente, quando você quiser dar aula sobre patentes, enfim, tem muita coisa bacana, o histórico, vários folderzinhos. O que eu acho que é bacana para vocês começarem é esse manual. É um manual até um pouco antigo, mas ele ajuda muito quem está começando. É um manual que tem bastante informação, ele é de 2015, mas ele tem muita informação interessante. Então, se vocês quiserem começar com essa fonte, é muito fácil, vocês conseguem entender direitinho. Ó, aqui, por exemplo, eles estão falando do Fale Conosco, esse sistema Fale Conosco, ele é super acessível, eu uso bastante quando eu tenho alguma dúvida, direciona a minha dúvida para a área que eu quiser. Então, se for uma dúvida relacionada a recurso administrativo, ela vai para a área de recurso. Se for alguma questão relacionada à área de financeiro, alguma questão com relação a algum pagamento de GRU, também ela direciona para quem for necessário. Enfim, é muito bacana o Fale Conosco do NPI. Tem vários maneiras, vários canais, né? E aí, o que eu acho interessante nesse manual é que ele tem o sistema push que eu comentei com vocês, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o cadastro dos meus pedidos, é muito tranquilo. Que é aquele sistema que você cadastra o seu pedido e você é avisado, você recebe um e-mail quando tiver alguma movimentação do seu pedido. Aqui ensina, inclusive, listagem de sequência biológica, quando o seu pedido for da área de biotecnologia, né? E tem desde conceito básico, olha que bacana, o que, que é uma patente, o que, que pode ser patenteado no Brasil, quais as características fundamentais das patentes, qual que é o território que a patente é válida, né? Aquela que não existe patente mundial, um mito, né? Todo mundo pensa que existe uma patente que você consiga proteger no mundo inteiro, às vezes a gente ouve em filme, a mídia às vezes fala, não, a Apple tem uma patente mundial. Não tem. Ela depositou em cada país e cada país vai ter a sua autonomia para conceder ou não aquela patente. Então, não existe patente mundial. Então, o território de validade da patente é onde ele fez o depósito e onde ele conseguiu a concessão. A expectativa de direito, que a gente fala, né, que até que a patente seja concedida, o titular ele tem uma expectativa de direito. Se ela for concedida, ele vai poder pedir retroativamente indenização pelo período se alguém tiver utilizado aquela tecnologia antes da patente ter sido concedida. Se ele não conseguir essa concessão, isso vai ser de domínio público, então essa expectativa de direito. A vigência das patentes, né, no Brasil, a patente de invenção, ela é vigente por 10 anos a partir da concessão, ou 20 anos a partir do depósito, ou pelo menos 10 anos a partir da concessão, e a patente de modelo de utilidade, ela é vigente por 7 anos, pelo menos 7 anos a partir da concessão e 15 anos a partir do depósito. E isso tem muita discussão agora atualmente, né, com relação a esse pelo menos 10 anos a partir da concessão para patente de invenção e pelo menos 7 anos a partir da concessão para patente de modelo de utilidade. É a questão do parágrafo único do artigo 40 da nossa legislação, mas isso a gente pode discutir em outro vídeo, porque hoje a gente vai falar de trâmite administrativo de pedido de patente no NPI. Então, esse manual é muito rico em informação para que você consiga entender desde a base, né, dos conceitos básicos até todos esses trâmites que eu estou conversando com vocês aqui, ó. A natureza das patentes, o que é um certificado de adição, o que é o período de graça, que a gente brinca que é um período de desgraça, né? Já falei bastante aqui, que é aquele período que no Brasil é possível que você publique alguma coisa e no período de 1 ano você consiga fazer o seu depósito sem comprometer a sua novidade. Mas isso é uma questão da nossa legislação, nem todo país tem esse período de graça, então o ideal é que você não se utilize desse prazo. O ideal é que você faça primeiro o seu depósito e depois você divulga a sua inovação, a sua invenção. Em alguns países eles não consideram período de graça, se você divulgar antes, você acabou com a sua patente, porque você não vai ter a sua novidade. Você matou a sua novidade na sua divulgação prévia, né? Aqui ele fala dos requisitos, né? Novidade, atividade inventiva, no caso de modelo de utilidade é o ato inventivo, aplicação industrial, as condições de patenteabilidade, unidade do pedido. O pedido ele pode ser dividido em vários pedidos se você tiver mais de uma unidade de invenção. Clareza e precisão, precisa ter clareza e precisão nas reivindicações. O que não pode ser patenteável, enfim, tem toda uma série de informações. Esse manual está bem rico mesmo, assim, tem bastante informação interessante, tanto de obrigação de um titular, quanto o procedimento para que você possa depositar, né? Desde antes de você depositar, aquela questão toda que a gente fala de fazer a busca, todos os documentos que você precisa para o depósito, o formulário, a hora que você for preencher o formulário para conseguir protocolar, né? Você vai ter toda uma orientação para preenchimento desse formulário, enfim, tem muita informação fácil, acessível, né? É só você entrar no site do NPI. E aí, se você tiver interesse, esse formulário ele é mais antigo, deve ter algumas informações que já são mais atualizadas.
é só questionar ou fale conosco, caso não seja exatamente aquilo que está aqui, eles vão te responder. Eu fico à disposição também, se vocês precisarem, podem me perguntar, mas acho que é legal vocês terem essa informação bem atual do que o INPI estiver fazendo naquele momento, né? Aí, o que a gente tem aqui, além desse manual para depositante, é a questão do acompanhamento, que é aquela questão que eu falei para vocês. É muito importante acompanhar os prazos, senão você vai ter depositado, vai ter tido trabalho de fazer uma busca, vai fazer uma boa redação, vai protocolar no NPI. Se você não acompanhar os prazos, você pode perder sua patente. Então, aqui a gente tem todas essas questões, né? Ó, explicando, né? Que você pode acompanhar pela revista da propriedade industrial, que ela é editada semanalmente, ela é disponível no portal do NPI. Então, é fundamental que você acompanhe o seu próprio pedido. E aí é que fala, né, todas as questões, né, com relação ao deferimento, indeferimento, quais os despachos. E se você quiser pedir o exame prioritário, tem vários sistemas. Nesse caso está bem desatualizado, a gente tem uma outra aba que fala bastante de prioritários aqui. Esse manualzinho é um pouco mais antigo, então não tem uma série de prioritários aí que foram depois, né, que existem agora atualmente, que não existiam na época desse manual. Mas ele também ajuda bastante a esclarecer toda essa questão, né, que você precisa pedir o exame até 36 meses daquele depósito que você realizou, que você precisa pagar a anuidade a partir do segundo ano da sua patente, enfim, esse manual já explica tudo isso. O Minha Primeira Patente, que eu sou fã desse programa, que eu acho que é muito bacana, ele tem bastante informação interessante, tem os templates, tem tudo que você precisa, ó, que bacana. Entenda o que é uma patente, quais as ferramentas que eles têm lá, o que você quer patentear, se você quiser patentear outros países, também tem as orientações, você consegue fazer download dessas ferramentas, ó, do que é cada uma dessas ferramentas, enfim, tem muita coisa legal. E se você quiser baixar só alguns arquivos específicos, você ainda tem uma possibilidade de clicar aqui e achar os arquivos que você quiser. Mas a gente não está falando de redação, então eu vou pular essa parte, a gente pode depois falar com mais calma sobre isso. O que eu queria mostrar para vocês agora é como que vocês conseguem ver alguns exemplos desde o pedido, a hora que ele é publicado, né? Aquela questão toda que a gente falou, ele fica um período em sigilo, depois ele é publicado, até o final da vida da patente. Então, eu acho que é legal mostrar alguns casos para que vocês consigam entender como que o INPI coloca isso na plataforma dele, né? Então, se vocês entrarem na aba lá, inpi.gov.br, patentes, eu já tenho alguns números aqui para que fique fácil para vocês conseguirem entender. Aqui tem para a gente fazer a busca. Mas, por curiosidade, como as pessoas me perguntam muito, antes de falar sobre a questão, né, desses exemplos, eu queria mostrar os custos, né? Muita gente me pergunta sobre a questão de custo. Quanto custa para você fazer um depósito? Quanto custa uma patente? Quanto custa? E aí, cada caso é um caso, depende se você é uma pequena empresa, se você é uma pessoa física ou se você é uma grande empresa, vai ter alguns descontos com relação a pequenas empresas, startups, enfim. E tem também toda uma questão com relação ao número de reivindicações. Dependendo do número de reivindicações, o pedido, as anuidades são diferenciadas os valores. E tem também a questão toda quando você tiver para fazer um depósito de um pedido de patente, você vai ter, alguns casos você pode ter uma exigência de uma maneira, outros casos você pode não ter essa exigência, se ele for indeferido e você tiver que entrar com recurso contra o indeferimento vai ser um valor. Então, assim, tudo isso está nessa tabelinha do INPI, está carregando aqui, vamos ver se ela carrega, a gente pode até atualizar. Mas por curiosidade, né, essa tabela de retribuição eu acho que não vai ter atualização tão cedo aqui, ó. Mas é sempre bom dar uma olhada, né? Então aqui, ó, a última atualização foi em 2019. Aqui a gente tem, então, ó, para você fazer o pedido de patente, se você for uma pequena empresa, uma pessoa física, é R$ 70. Agora, se você for uma empresa de maior porte, é 175. Se você quiser pedir a publicação antecipada do seu pedido, vamos supor que você queira licenciar para alguém, você tem interesse em mostrar que você tem aquele pedido de patente, você paga R$ 175 também se você for uma empresa maior. Se você for pessoa física, ou se você tiver uma empresa menor, enfim, você paga R$ 70. E aqui, ó, a questão das reivindicações, né? Para você pedir o exame, o pedido de exame até 10 reivindicações, você paga R$ 590. Se você for uma empresa menor, você paga 236. Se for acima de 10 reivindicações, você precisa somar R$ 100 por reivindicação, da 11ª até a 15ª. E R$ 200 por reivindicação da 16ª até a 30ª. E R$ 500 por reivindicação da 31ª em diante. Então, o ideal é que você faça a reivindicação de uma maneira bem robusta e consiga tentar fazer com que ela fique o mínimo necessário, né? Em vez de você fazer uma patente com 100 reivindicações,
Veja se de fato faz sentido você fazer um pedido com tantas reivindicações ou se você pode dividir esse pedido em dois, se são 2 unidades de invenção, porque senão você vai encarecer tanto o seu pedido que às vezes compensa você ter 2 pedidos, né. Vai depender muito, claro, da sua estratégia, mas em geral a gente precisa pensar nisso, né. E tentar deixar a reivindicação precisa ser clara, precisa ser precisa, e ela tem que estar embasada no relatório descritivo, tudo isso precisa ser considerado. Então, tem que dar uma olhada nesse número de reivindicação, se vale a pena você fazer muitas reivindicações. E aqui tem as informações para os descontos, né, que a gente tem lá de pequenas empresas, vou mostrar para vocês as condições de desconto. E aí, para pedido de exame de modelo de utilidade tem o valor também, pedido de certificado de adição, que é aquele anexo da patente, né, se você tiver uma invenção que seja com a mesma unidade de invenção, um pedido que você já depositou, você pode fazer esse certificado de adição, aí você precisa requerer o pedido de exame, tem esses valores todos. Para você cumprir exigência formal, não tem taxa, então se você tiver feito alguma coisa errada no seu protocolo, tiver uma exigência formal para você adequar alguma documentação, é isento de taxa. E se você quiser cumprir exigência que não seja formal, aí tem os valores aqui, né? Para expedição da carta patente, e tem toda aquela questão, no prazo ordinário, até dentro de um prazo mais curto, mais rápido, você tem um desconto. No extraordinário, esse valor já fica mais alto. Então, o ideal também é que você se programe, acompanhe os prazos para que você consiga pagar no prazo ordinário. E aqui todas as informações, né? O pedido de invenção via PCT, pagamento de anuidade, enfim, tem uma série de informações aqui na tabelinha, mas para que vocês tenham noção de quanto custa, né? E eu vou mostrar aqui embaixo, ó, que tem explicando qual que é essa questão, o critério do desconto, ó. Existe uma redução de 60% no valor de retribuição que pode ser obtida por pessoas naturais, somente se elas não tiverem participação societária em empresa do ramo que pertence o item a ser registrado, microempresa, microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, que são definidas pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, cooperativas, assim definidas na Lei 5.764 de 16 de dezembro de 71, instituição de ensino de pesquisa, entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos quando se referirem a atos próprios conforme estipulado nessa resolução. Então, esse desconto é para alguns códigos, ó, não incide sobre todos os códigos, e ele é esse desconto de 60%. Então, tem que ver se de fato você consegue esse desconto, se você se enquadra nessas condições do NPI. Isso é mais curiosidade, tá? Mas é questão também de entender se vale a pena você depositar sua patente, porque tem um custo e tem um benefício muito grande também. Então, tem que entender a sua estratégia. E aqui tem todo o sistema, né, para você gerar a sua guia de recolhimento da União. É uma coisa que eu sempre oriento aos meus clientes. Nunca paguem nada que venha por boleto, de e-mail, que venha por correio. Tudo que vier do INPI é você que gerou ou um procurador que você designou. É uma pessoa que você considera o responsável por fazer essa emissão. O sistema de guia de recolhimento da União é a própria pessoa que faz ou alguém que seja responsável pelas patentes e marcas dela, né? Enfim, o INPI não envia boleto, o INPI não envia essas comunicações. Existe muita fraude nesse sentido. Tem alguns clientes que assim que eu protocolo alguma coisa no INPI, eles já falam, Lê, chegou um boleto aqui para mim, eu preciso pagar? E não precisa, é alguém que monitorou que foi feito aquele protocolo e achou na base do INPI você precisa fazer o cadastro para você fazer todo o protocolo, encontrou a informação e acabou acionando a pessoa indevidamente, né? Então, não pague nada que não seja aquilo que você gerou, o seu procurador, a pessoa que você considera responsável pelo aquele pedido que você fez no INPI. Então, isso é muito importante que a gente relembre isso. Enfim, aí tem uma série de informações aqui, e o que eu queria mostrar para vocês é um exemplo para que vocês consigam mesmo ver na prática, né, como é que funciona, como é que o NPI faz todas essas comunicações. Então, eu vou entrar no meu login e senha, que eu recomendo, se você não tiver login e senha, você quiser atuar na área, é sempre bom você fazer o seu login e senha, porque você vai ter acesso a todas as informações que você precisa dos pedidos que você consultar. E aí eu vou olhar aqui, ó, vou indo aleatoriamente, tá? São pedidos que eu já consultei alguma vez na vida, mas para que vocês consigam ver diferentes trâmites, né? Cada caso é um caso, é difícil a gente falar assim, né? Cada caso é um caso, parece que você não sabe do que está falando, né? Não, é que de fato, cada histórico de pedido de patente é de uma maneira, né? A partir do momento que ele é protocolado até o final da vida dele, muitas coisas podem acontecer, são vários caminhos que podem percorrer um pedido de patente, então vou mostrar alguns para que vocês consigam ver na prática alguns exemplos, né? Então, por exemplo, esse pedido ele foi depositado em 2000. E aí, aqui, ó, tem a notificação do depósito do pedido dividido que aconteceu aqui, ó.
em 2010. Então, esse é um pedido dividido. O pedido original dele é esse pedido aqui, ó, que foi depositado em 2000. E aqui vai falando, né? Como é um caso de um pedido que é pedido da área farmacêutica, ele tem esse 7.4, que é um despacho que fala que ele foi anuído pela Anvisa, né? Então, foi uma comunicação de que o pedido foi encaminhado para a análise da anuência prévia da Anvisa, e depois o 7.5 é a notificação de que ele voltou da Anvisa. Nesse caso especificamente, o que aconteceu? Ele foi indeferido. Depois do indeferimento, o titular entrou com recurso contra o indeferimento, mas ele se manteve indeferido. Ele poderia ter entrado com ação judicial para reversão desse indeferimento. Ainda está em tempo dele entrar, porque esse pedido é de 2018. Aí isso tudo pode ser publicado aqui. Então, são coisas que a gente precisa observar e ver qual que vai ser o caminho que ele vai percorrer. E se você quiser olhar o pedido mãe, que a gente chama, né, o original dele, vamos ver como é que foi, qual que foi o caminho que percorreu o pedido mãe, né? Só para vocês terem vários exemplos. Esse daqui, ó, que é o pedido inicial, que foi dividido nesse outro que foi indeferido, ele tem outro histórico, ele vai de fato ter outro caminho, né, que foi percorrido. Nesse caso especificamente, ó, ele notificou a entrada em fase nacional em 2002, ele foi depositado em 2000, né, como eu tinha falado, né, aqui, ó, depositado em 2000. Em 2002 foi a notificação em fase nacional, e aqui é legal, o INPI ele tem sempre, se você clicar em cima aqui, a descrição do despacho. Isso é muito bacana para quando você estiver começando a atuar, justamente até para entender esses prazos todos, que são muito importantes de serem acompanhados. Então, nesse caso especificamente, olha que bacana, tem toda a informação aqui, ó. É a notificação da entrada do pedido em fase nacional, que ele entrou através do PCT, que é aquele Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, que é uma maneira de você fazer um depósito em vários países ao mesmo tempo. E o prazo para requerimento do exame é contado a partir da data do depósito internacional. E se esse exame não for requerido pelo titular, né, ou por algum responsável daquele pedido, ele vai ser arquivado. Então, ó, não sendo o exame requerido pelo depositante ou qualquer interessado no prazo de 36 meses do depósito internacional, o pedido será arquivado. Então, aqui já tem muito claro a questão do prazo, né? Você tem que, depois de 36 meses do depósito, fazer a solicitação do requerimento de exame. Então, isso é muito importante. Aqui, nesse caso especificamente, esse pedido teve uma transferência de sede, aí ele teve um parecer técnico. Se você quiser olhar, você clica aqui, você vê o que foi que o examinador do NPI falou nesse parecer técnico. E aí ele teve outra transferência que foi deferida, né? Aí aqui a exigência, teve uma exigência relacionada ao artigo 34 da LPI. Então, se você quiser saber do que se trata, você clica na descrição do despacho e vai estar lá, ó. Suspensão do andamento do pedido de patente para que sejam apresentados todos os documentos relativos a objeções, busca de anterioridade, resultado de exame para concessão do pedido correspondente em outros países. Então, nesse caso, foi solicitada a reivindicação de prioridade e teve essa exigência para apresentação desses documentos, né? Aí, esse pedido foi deferido. E lembra que eu mostrei anteriormente o pedido dividido dele foi indeferido? Cada um tem a sua vida própria, cada um vai ter um caminho. Então, esse pedido, o examinador da NPI analisou, viu a documentação, entendeu que ele tinha novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, e ele estava ok, poderia prosseguir com o deferimento. O pedido dividido, que foi um pedido que foi publicado depois, que é aquele que eu mostrei anteriormente, ele foi indeferido e mantido em deferimento. Então, cada caso vai ser um caso. São dois pedidos da mesma empresa, o mesmo titular, só que tem trâmites diferentes. Porque um tinha mérito, né? Esse aqui tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. O outro não. Muitas vezes, a divisão do pedido não tem uma diferença muito grande, não tem outra unidade de dimensão e acaba que esse pedido acaba sendo indeferido. Nesse caso, não. O mãe foi deferido e o outro pedido dividido foi indeferido. E aqui, depois do deferimento, você paga, né, um valor. Então, aqui na descrição do despacho também fala, ó, deferido o pedido de patente, corre o prazo de 60 dias para que você pague a retribuição da expedição da carta patente. Então, aqui já está falando. Publicou esse deferimento sinal ponto 1, o titular tem 60 dias para fazer esse pagamento. Aí, depois que ele vai pagar esse pedido, vai ter, então, a publicação do 16.1, que é, de fato, a carta patente. Se você clicar aqui, você vai ver como que esse pedido foi concedido, quais as reivindicações que foram concedidas. Então, toda vez que tiver um despacho 16.1, aqui você já vai ter toda a informação do que protege aquela patente, porque muitas vezes o primeiro pedido lá embaixo, aqui, esse pedido que entrou em fase nacional, ele está muito amplo, ele pede muita coisa, e a partir do exame do INPI, o pedido vai sendo restrito ao que de fato tem mérito, e ele fica mais
restrito mesmo, ele fica um pedido que reivindica exatamente aquilo que tem a ver com aquela inovação. Então, para você saber exatamente aquilo que tem a ver com aquela inovação, aquilo que está protegendo, qual que é a exclusividade desse pedido, você clicando nesse PDF que tem aqui, vai ter lá a carta patente, vai ter o prazo de validade, vamos clicar para vocês verem, e vai ter as reivindicações concedidas. Então, é o que tem de reivindicação concedida que vai ser de fato o que é importante você analisar se você quiser fazer algum desenvolvimento parecido com aquilo, né? Se você quiser desenvolver alguma coisa que seja de fato similar, mas não pode estar dentro daquela reivindicação, né? E caso você não tenha como, eu preciso fazer esse desenvolvimento, você precisa licenciar desse titular para que você consiga fazer sem infringir essa patente ou então esperar, né? Esperar o prazo de expiração. Então aqui, ó, a carta patente que a gente clicou, só para vocês verem como é que ela é. Vai ter todo o relatório descritivo bonitinho, então eu queria mostrar para vocês a carinha dela. Vamos ver se esse aqui tem o prazo de vigência. Esse aqui, ó. Então, esse pedido aqui tá aqui a data da concessão dele, bonitinha, né? Foi 2012. E alguns pedidos eles colocam, inclusive, na capa, a carta, tal qual a concessão, né? Então vai ter lá prazo de concessão, 10 anos a partir da data da concessão, ou às vezes tem os 20 anos a partir do depósito. Então, você tem todas essas possibilidades. E aí, como eu comentei, né? Cada caso vai ser um caso, então na prática, como é que funcionou esse pedido especificamente? Ele teve um pedido de nulidade judicial, tá vendo? Uma patente subjúdice. Que depois dessa carta patente expedida, se você olhar aqui ó, na descrição do despacho, qualquer terceiro interessado pode ter, no prazo de 180 dias, uma petição de pedido de nulidade administrativa. Então, você pode fazer esse pedido de nulidade administrativa no próprio INPI, falando para o INPI o que você considera que não deveria ter concedido esse pedido, quais são os argumentos, quais são as documentações, tudo que você acha que de fato justificam para que o INPI anule essa patente não deveria ser concedida. Então, você tem que fazer um documento robusto, tem que embasar bem o recurso administrativo, que a gente vai conversar mais sobre isso em outro vídeo. É uma possibilidade administrativa. Nesse caso especificamente, não teve isso, ó. Depois de 180 dias, ninguém protocolou nada aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum protocolo de PAN, né, que a gente fala de pedido de unidade administrativa, mas teve, ó, o pedido foi concedido aqui em 2012, em 2018 teve um despacho falando que a patente estava subjúdice, então teve um pedido de nulidade judicial. Então tem essas possibilidades. A nulidade pode ser administrativa, no prazo de 180 dias, ou judicial com qualquer tempo da vida da patente. Então tá aqui a nulidade, essa ação judicial ainda está em curso, né? Não teve nenhuma resolução, é uma ação relativamente nova, as ações judiciais demoram bastante, né? Mas é uma possibilidade, se tiver, de fato, a ausência de mérito, um pedido que foi concedido, você pode ter essa possibilidade de entrar com ação judicial. Então, foram dois casos que a gente mostrou, então. Um pedido dividido, que ele foi indeferido, um pedido mãe, que foi deferido, mas teve agora a questão da solicitação da ação de nulidade, né? Judicial. Agora vamos ver um outro aleatório aqui, vamos ver o que a gente vê de diferença. Cada caso é um caso. Ah, uma coisa muito importante que eu comentei com vocês. Se vocês clicarem aqui, ó, tá vendo esse quadradinho? Pronto. Ele já vai para o meu e-mail. Qualquer movimentação que tenha nesse pedido, ele vai para o meu e-mail. Então, esses meus pedidos aqui, se você desclicar, ele sai, tá? Você tem essa possibilidade de receber no seu e-mail a informação sobre a movimentação daquele pedido quando houver alguma movimentação, né? Eu acho que é legal você ter isso, mas também ter uma planilha de controle para ter sua tranquilidade. Então, ó, nesse caso específico, esse pedido, ele teve uma publicação internacional aqui em 2011, a fase nacional em 2015, né? Ela foi publicada aqui no Brasil em 2015, a encaminhamento para a Anvisa em 2015 também, voltou da Anvisa em 2017, a NUI, daí tem os requerimentos de exame prioritário, foi concedido o exame prioritário nesse caso, e aí já teve uma exigência, né? Essa exigência 6.1, em 2017, houve uma republicação da exigência e já foi deferido. Olha como foi rápido, né? Se você for ver, é um pedido de 2011, em 2018 já estava com a carta patente. Então, nesse caso especificamente, foram 7 anos, né? Não é tão rápido, mas de fato, para o Brasil é um diferencial, assim, a gente tem nessa área geralmente mais de 10 anos. Então, foi um pedido que foi razoavelmente rápido.
E aqui é um pedido de patente de sequência biológica, né? Um pedido de um medicamento biológico. Então, é um anticorpo monoclonal, etc e tal, composição farmacêutica. E se você quiser saber qual foi a sequência concedida, você clica aqui, que vai ter a sequência que tem esse medicamento, né? Aqui tem toda a sequência que foi protocolada. Então, quando é da área de biotecnologia, você tem que ter essa listagem de sequência aqui, aí você tem que explicar aqui que é a listagem, de quem que é o titular e tal. E aqui, ó, tem todas as sequências, às vezes é aminoácido, como é o caso, né? Tem aqui, às vezes é a sequência de nucleotídeo, enfim. A gente tem todas essas possibilidades. Então, esse é outro caso. E se você for ver, rapidão, já foi publicado, foi para a Anvisa, voltou da Anvisa, pediu prioritário, teve uma exigência, já foi concedido, deferido, acabou o trâmite. É um pedido da AMG. Então, a gente já viu um caso de indeferimento, um caso de deferimento, mas depois solicitação de ação judicial, né, para subjúdice, né, para ação judicial. A gente agora tem esse daqui que foi deferido, e vamos ver um caso curioso, quer ver? Esse caso aqui é um caso curioso, por quê? As patentes em 97, de 95 a 97, a gente chama de mailbox. São patentes que elas têm, na realidade, essa aqui foi depositada um pouco depois, né? Até o início da vigência da nossa legislação, que foi em maio, elas tinham, a gente fala, ficou numa caixa de correio, elas tinham que contabilizar a vigência delas pelo caput do artigo 40, né? Pelo prazo de vigência, que é aquela questão dos 20 anos contados a partir do depósito. Elas não poderiam considerar o parágrafo único do artigo 40. Algumas acabaram considerando. E aí teve uma ação judicial que o próprio INPI moveu contra ele mesmo, para que ele conseguisse modificar esse prazo de vigência e deixasse a vigência ser a vigência de 20 anos a partir do depósito. Então, tiveram várias correções de prazo, não foi essa daqui específica, eu já vou mostrar outra 97 para vocês verem. Mas aqui, então, vamos ver outro caso. Foi publicada, a gente tem aqui um conhecimento de parecer técnico, e aí a gente tem um indeferimento, um recurso contra o indeferimento, mas foi mantido o indeferimento. Então, não é esse o caso. Eu quero mostrar para vocês uma outra de 97 que eu achei que fosse essa. Vamos ver se está aqui. Deixa eu clicar nela aqui, peraí. 9708, peraí. 08, essa aqui, ó. Ó, essa patente aqui é um caso curioso, assim, é um caso que a gente vai ver se vai ter algum desfecho. Por quê? Ela foi depositada em 15/4. A nossa legislação é de 14 de maio. E aí, teoricamente, ela teria que entrar nesse mesmo esquema das mailbox, que é a patente que ela tem que ser vigente só contando os 20 anos a partir do depósito. E como é que aconteceu nesse histórico todo, né? Como eu falo, cada caso é um caso, cada alegria aqui, ó. Ela foi publicada a notificação em fase nacional em 99, teve uma exigência, teve um parecer 7.1, né? Se você clicar aqui, você vai ler o que o INPI falou. Depois teve outra exigência, foi por aí foi, né? A alteração de nome, etc. E aí, a gente tem aqui uma ação de nulidade de uma decisão da Anvisa, porque a Anvisa negou a anuência prévia desse pedido. Aí, o que aconteceu? Foi deferida a liminar para que o pedido fosse anuído. Então, aí, beleza, o pedido foi anuído, a patente acabou sendo concedida e a concessão aconteceu em 2013, né? Legal. Aí, essa concessão que aconteceu aqui em 2013 foi considerando, vamos até clicar aqui para vocês verem, considerando os 10 anos a partir da concessão. Que, em geral, isso aconteceu para muitas patentes mailbox e foi corrigido posteriormente. Nesse caso específico, ó, só para vocês verem, ela foi concedida, ó, considerando, né, os 10 anos a partir da concessão, ao invés dos 20 anos a partir do depósito. Só para ficar bem claro, ó, o depósito foi em 97. 20 anos a partir do depósito seria 2017. Nesse caso, ela foi 10 anos a partir de 2013. Então, ao invés de ser 2017, a expiração dela, ela ficou 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Todo esse tempo, essa patente teve de extensão baseado no parágrafo único do artigo 40, o que aconteceu para muitas patentes. Tem muitas patentes que têm essa extensão de prazo.
Mas, por ser uma patente mailbox, que ela foi aquela patente, a gente teve 2 tipos de patentes diferentes no Brasil, a pipeline e a mailbox. A mailbox também, teoricamente, não deveria ter esse prazo de a partir 10 anos a partir do depósito, da concessão. Ela tinha que ser só os 20 anos a partir do depósito. Não poderia ter essa extensão que teve esse daqui, né? E aí, o que que aconteceu? Ela teve essa carta patente publicada dessa maneira, 10 anos a partir da concessão, e algumas empresas entraram com ação judicial, ó. Aqui, ó, tem ação de nulidade. Esse aqui foi, na verdade, a ação que o INPI próprio moveu, tá vendo? Nulidade da patente submetida ao mailbox, alternativamente a decretação da nulidade parcial da correção do prazo de vigência, subsidiariamente, caso se entenda não ser o caso de nulidade de correção do ato administrativo para adequar a vigência, etc, etc. Então, muitas patentes tiveram correção de prazo porque eram patentes desse prazo aí que até o início da nossa legislação, a nossa legislação começou a viger em 97, até esse início em maio de 97, essas patentes deveriam ter só a vigência considerada a partir do depósito, os 20 anos a partir do depósito, mais nada. Não pode ter essa extensão que tem no parágrafo único do artigo 40. Mas, enfim, essa aqui acabou sendo concedida assim, o INPI entrou com essa ação judicial, e aí algumas empresas, por exemplo, a Cristália, a Eurofarma, entraram com uma notificação de nulidade administrativa. Primeiro tentaram no INPI entender se, peraí, INPI, né? E aí? Eles questionaram inclusive o mérito, será que essa patente tem mérito mesmo? Elencaram alguns documentos para falar se tinha ou não mérito, enfim. E essa discussão foi acontecendo, né? Essa discussão começou em 2014. E aí foram várias discussões relacionadas à patente, inclusive com relação à questão da validade, se a patente era ou não, tinha ou não mérito, mas sobretudo com relação ao prazo, né? Será que esse prazo é justo, não é? Como é que vai funcionar? Se é uma patente mailbox, não deveria ser só os 20 anos a partir do depósito, não deveria já ter expirado, enfim. E agora, em 2020, recentemente, 29 de 12 de 2020, foi publicada, então, uma notificação de decisão judicial que fala o seguinte: ela deferiu o requerimento formulado pela Merck, que é o titular dessa patente, determinou a expedição de ofício para o QNP publicasse esse despacho, né, de decisão de ação judicial, e mandou ficar o pedido tal qual o prazo originalmente concedido, que é o prazo de 10 anos a partir da concessão, que é considerado parágrafo único do artigo 40. Só que é uma patente mailbox, então é aquela coisa, né? Na prática, a teoria é outra. Não sei se vai ter mais algum recurso, como é que vai funcionar esse caso todo, mas é um caso que eu gosto de chamar atenção a essas questões para que vocês entendam que nessa área é importantíssimo que a gente sempre fique atualizado e sempre fique atento que não tem regra, assim, por mais que tenha uma regra, tem uma legislação, tem todo um caminho, uma jurisprudência, etc e tal, a gente precisa sempre ficar antenado e ligado para entender como que é cada um dos casos, o que, que dá para você argumentar, o que, que dá para você fazer, quais são as possibilidades. Então, no fundo, esse caso foi um caso assim que me chamou muita atenção por isso. E aí eu quis só mostrar para vocês que na prática a teoria é outra, né? Então a gente tem vários casos. Eu vou mostrar mais um só para que a gente encerre aqui com mais um exemplo mais leve, assim. Vamos ver se tem algum que seja mais tranquilo, para que vocês entendam esse trâmite mesmo. Então, o pedido é depositado e tem uma série de publicações, exigências e questões que podem impactar em toda a vida desse pedido, né? Então, acho que é importante vocês entenderem que, assim, não é depositei, eu tenho patente, não. Depositei, eu tenho que cumprir todas as exigências, eu tenho que pagar as anuidades, eu tenho que pagar o requerimento de exame, eu tenho que fazer tudo que é necessário para que eu tenha patente concedida. Não. Esse caso aqui é um outro caso, ó. A patente foi publicada internacionalmente, entrou em fase nacional, foi arquivada, depois ela foi desarquivada, aí foi comunicado que foi encaminhado para a Anvisa, voltou da Anvisa no IDO, aí teve uma exigência formal, depois teve uma retificação, teve uma exigência preliminar, que é aquela questão que eu comentei com vocês que eu ia falar, né? A exigência preliminar é aquela exigência que agora é do plano de combate ao backlog, que o NPI está emitindo essas exigências já para antecipar o exame, para que consiga dar vazão aos pedidos. Então, tudo que tiver de informação de exame que já teve busca lá fora, o titular está sendo notificado para que ele responda essa exigência, né? E se ele não cumprir a exigência, o pedido vai acabar sendo arquivado. E aí já teve um conhecimento de parecer técnico. Então, foi um trâmite bem acelerado, né? Se vocês forem ver de acordo com os outros que a gente estava mostrando. É mais para que vocês entendam que esse trâmite
É um trâmite que tem várias etapas, vários passos, dependendo do caso, dependendo da situação. Pode ser que tenha coisas fora um pouco do comum. Em geral, é muito tranquilo se você quiser depositar. E quando você tiver alguma dúvida, tem o sistema do NPI do chatbot agora, tem o sistema do Fale Conosco. Eu fico super à disposição. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de receber o feedback de vocês. O feedback de vocês é super importante para que eu consiga melhorar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloquem aqui para mim, se inscrevam no canal e um super beijo, fiquem com Deus.